todos bem-vindos para mais uma videoaula. Nesta aula de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de todos os assuntos que nós estudamos até então. Nós vamos falar sobre a origem das espécies até as grandes civilizações da humanidade, fazendo um resumo sobre estes assuntos, onde vocês deverão, no final da videoaula, responder as atividades que eu irei enviar através do que está sendo explicado durante este vídeo. Dando início, vamos relembrar o nosso primeiro assunto, que foi a teoria das espécies, ou seja, aquela velha pergunta de sempre: como se deu o surgimento da espécie humana? Então nós temos duas teorias que tentam nos explicar esse nosso surgimento na face da Terra. Lembrando a todos, antes de continuarmos, que essas aulas estão no canal do YouTube aparecendo para vocês no telão. Então vocês podem consultar vários desses títulos que nós iremos falar, que estão postados no canal. Voltando à questão que estávamos falando sobre as teorias das espécies, existem duas teorias que tentam explicar este nosso surgimento, como acabei de dizer. São elas a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Recapitulando, a teoria criacionista é aquela que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Já a teoria evolucionista afirma que o homem é o resultado de um processo de transformações genéticas ocorrido em milhares e milhares de anos. A partir daí surge então a ideia do processo da seleção natural. Lembrando a todos que um dos maiores defensores desta teoria foi o cientista inglês Charles Robert Darwin. Segundo a ciência, o homem passou por estágios de evolução até alcançar a forma humana conhecida hoje. Esses estágios foram o Australopithecus robustus, ou hominídeo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. A seguir, nós temos a pré-história, que representou todo o espaço de tempo que veio antes da escrita. E depois a história, que é todo o espaço de tempo depois que o homem aprendeu a escrever até os dias atuais. A pré-história está dividida em três períodos: período paleolítico, período neolítico e a idade dos metais. No primeiro período, o homem é conhecido como coletor de alimentos, porque ainda não dominava técnicas de agricultura. No segundo período, ele passa a ser produtor de alimentos, porque começa a dominar essas técnicas, não precisando mais ser nômade. E no terceiro período, que é a idade dos metais, ele descobre a existência dos minérios metálicos de ferro, cobre e bronze, passando então a exercer a arte da metalurgia, ou seja, fabricando seus instrumentos que antes eram de pedra e agora passaram a ser de metais. Foi uma grande evolução na pré-história da humanidade. Ao fim da pré-história, nós temos então o início das grandes civilizações. Então, nas grandes civilizações, a vida selvagem da pré-história termina e começa o que chamamos de vida civilizada, que vai representar o surgimento das primeiras vilas, das primeiras cidades
e das regiões que fazem parte da Idade Antiga e hoje fazem parte da nossa história. A civilização mesopotâmica, que é considerada o berço da humanidade, ou seja, acredita-se que ela tenha sido a primeira, a civilização hebraica, a civilização egípcia, a civilização persa, fenícia, a civilização romana, a civilização grega e a civilização bizantina. Estas foram as grandes civilizações da antiguidade. Assim como a pré-história estava dividida em 3 períodos, a história está dividida em 4 períodos, sendo a Idade Antiga, essa que estamos começando agora, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, a que nós nos encontramos atualmente. Na Idade Antiga, houve o surgimento das grandes civilizações, as quais começamos a falar. Então já falamos um pouquinho sobre a antiga Mesopotâmia. O significado da palavra é terra entre rios, porque ficava localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no Golfo Pérsico, Oriente Médio. A civilização hebraica é aquela civilização bíblica que fala sobre os hebreus, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué, que foram os patriarcas hebraicos. Então a civilização hebraica estava dividida em formas de governos e possuiu 3 formas de governos diferentes, que foram o governo dos patriarcas, o governo dos reis e o governo dos juízes. Os patriarcas foram Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué, os principais. Os juízes, os principais foram Sansão e Gedeão. E os reis, os principais foram Saul, Davi, Salomão e Roboão. Com relação à civilização egípcia, esta é uma das maiores e mais importantes civilizações de toda a antiguidade e que ainda hoje representa grandes mistérios para todos nós. A civilização egípcia se formou num local remoto, localizado no meio do deserto e de difícil acesso. E mesmo assim, graças ao rio Nilo, se transformou em uma das grandes civilizações, relembrada até hoje pelas suas construções, pelos seus reis, rainhas ou faraós, pela grande fertilidade do rio Nilo, que propiciou a formação do Império Egípcio. Também destacamos as construções egípcias, como as pirâmides, os templos, as barragens, os diques, tudo isto para facilitar a vida dos antigos egípcios em suas cidades, construídas em pedra. E também, quando falamos sobre o Egito, não podemos deixar de fora a religião egípcia, que foi uma das mais intrigantes da época, de caráter totalmente politeísta, ou seja, com adoração a vários deuses, como era comum nas civilizações da antiguidade. Seguindo adiante, nós temos a civilização persa, que foi aquela que, através do comércio, se fortaleceu e transformou-se num grande império, e daí deixou sua marca registrada na história como uma civilização que se desenvolveu através de relações comerciais entre cidades e entre regiões.
E também os persas são famosos pela religião deles, que era chamada de zoroastrismo. Obviamente, todas as civilizações da antiguidade um dia foram politeístas. Outras continuaram sempre sendo politeístas. Porém, a civilização hebraica, ela era monoteísta. Para quem não sabe, a civilização hebraica, ela é derivada da civilização mesopotâmica, porque Abraão, que foi o primeiro a ser considerado o primeiro profeta de Deus, ele foi quem conduziu os habitantes da cidade de Ur para a Palestina, porque Deus ofereceu a terra prometida para aquele povo. Então foi o povo de Abraão que deu origem à civilização hebraica. Já com relação à religião deles, era monoteísta, era a crença no Deus de Abraão. A civilização persa também passou a ser monoteísta quando o profeta Zoroastro fundou o zoroastrismo e passaram a acreditar em uma divindade do bem e adorar esta divindade e acreditar também que havia uma divindade do mal e que tinha os princípios religiosos da existência de céu, de inferno e do dia do juízo final, como muitas religiões ainda hoje têm esta mesma ideia. A situação é a seguinte: por qual motivo nós precisamos tanto de uma religião? A resposta para isso é muito simples, porque nós, quando nascemos, já estamos condenados à morte. Isto é uma realidade difícil de se aceitar, mas é realidade. Então, este fato de sermos criaturas condenadas à morte a partir do nascimento nos traz diversas dúvidas sobre o que enfrentaremos no pós-morte. E não sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e não sabemos para onde vamos. Então, tudo é uma interrogação na cabeça do ser humano. E a religião é como uma válvula de escape para atender estas perguntas ou estas interrogações sobre o pós-vida, ou seja, o pós-morte, o que vamos encontrar. Então, cada religião tem ideias diferentes, como vimos nos antigos egípcios, nos persas, nos hebreus, nos mesopotâmicos, mesmo os pré-históricos possuíam seus cultos religiosos, de forma politeístas, mas eles possuíam. Então, o que é a vida e o que é o sagrado para o ser humano são questões que ainda hoje levam a humanidade a ter diversas reflexões. E, no fim das contas, as interrogações continuam. Muitas pessoas afirmam ter certeza do pós-morte, mas o grande fato, inegável, é que não sabemos, porque até hoje ninguém foi e voltou para nos dizer o que encontrou lá. Obviamente, é nesta ocasião que eu cito as nossas religiões, que tentam nos explicar o que é que vamos encontrar. A maioria delas fala sobre céu e fala sobre inferno. Dependendo dos atos que os homens praticaram durante sua vida na Terra, eles vão se deparar entre estas duas situações. Porém, mesmo assim, tudo isto ainda é dúvida para nós. O que seria então o céu e o que seria então o inferno?
E haveria também uma forma intermediária entre o céu e o inferno? Haveria um lugar? Para algumas religiões, existe um lugar chamado purgatório, que seria onde as pessoas purgariam seus pecados e daí poderiam ser perdoados, indo para o céu ou não, indo para o inferno. Mesmo assim, vocês devem concordar que todo este assunto é muito polêmico. E não estamos aqui desafiando ou colocando em xeque os valores religiosos de cada um. Cada um tem seus entendimentos, assim como cada um entende como foi o surgimento da espécie humana, que sempre deixei bem claro. A gente estuda a teoria criacionista e a gente estuda a teoria evolucionista. E cada um escolhe aquela que é melhor para si. A mesma coisa com a religião. Cada um tem suas ideias, seus preceitos, seus dogmas e suas doutrinas. Então, cada um segue aquilo em que acredita. Não estou aqui de forma alguma querendo influenciar alguém a ter ideias diferentes daquelas doutrinas que vocês já escolheram como forma de vida. Baseando-se em tudo isto que nós acabamos de explicar, que é, na verdade, uma retrospectiva de tudo que estudamos, ou seja, nós estamos fazendo uma revisão geral do começo do ano até agora, e daí vocês vão utilizar essas explicações e também os vídeos que estão no canal do YouTube. Vão usar também o livro didático de vocês, a própria internet, para responder as perguntas que eu vou mandar em anexo com este vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que respondam às nossas atividades da semana e nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço a todos.